Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Estamos no capítulo 7 de Josué, tá? Eu estou usando a versão NA, a nova Almeida atualizada, mas fique à vontade para usar a tua versão, a Bíblia que você tem em casa, não é? O importante é estarmos lendo a palavra do Senhor e nos alimentando, né? Desse pão precioso que desce do céu. Glória a Deus. Vamos lá? Pecado de Acã. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel. Ele lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não afadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles. E perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isto, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem a puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, e se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a de Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi de Zabde. Deixa eu virar aqui. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabde, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 1,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que ele tinha. E os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Bom, vamos para a nossa explicação, né? O capítulo 7 do livro de Josué narra para nós um momento bem dramático, assim, né? Bem preocupante, né? Da história de Israel, uma coisa bem triste. Após a grande vitória lá em Jericó, o povo experimenta uma inesperada derrota na cidade de Ai, né? Apesar de serem poucas pessoas lá, os inimigos para derrotar, né? Eles perderam para esses inimigos, né? Então, esse episódio aqui mostra pra gente um princípio espiritual bem profundo. O pecado oculto traz consequências para toda a comunidade. Por causa do pecado de um, o erro de um, que aqui no caso é Acã, né, e seus filhos, o povo ali de Israel perdeu aquela guerra, né? Então Deus havia dado uma ordem bem clara antes da conquista de Jericó. Tudo que fosse da cidade deveria ser consagrado ao Senhor. Porém, um homem chamado Acã, da tribo de Judá, desobedeceu. No versículo 1, Josué escreve, né? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, historicamente, nessas coisas condenadas eram bens, né? Que deveriam ser totalmente dedicados a Deus, ou destruídos. Foi a ordem que Deus deu, né? Como parte do julgamento divino sobre as cidades cananeias. Mas Acã viu riquezas, né? Cobiçou, escondeu na tenda dele, cresceu o olhão, né? Esse pecado secreto trouxe consequências para toda a nação. Né? E qual foi a consequência? A derrota em Ai. Israel envia poucos homens para conquistar Ai, pois parecia uma cidade pequena. Porém, né, já era um exército derrotado. No máximo 3.000 homens, né? Falaram para Josué que era necessário para conquistar aquela cidade. Mas no versículo 5 está escrito: os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram-nos desde a porta até Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Isso quer dizer, né, se derreteu e se tornou como água. O povo ficou abalado, né? Ficou prostrado. E Josué, né, se foi clamar a Deus, né, foi indagar a Deus, assim, né, não cobrar, né, mas foi perguntar, por que Deus? Por que isso aconteceu? Né, uma das guerras que eram as mais fáceis, né, porque já tinham passado por tantas guerras e os inimigos eram muito mais numerosos que o povo de Israel, e Deus guerreou por eles, né, enviou anjos para guerrear por eles, e naquela guerra tão simplesinha, eles perderam. Então, Josué, né, foi perguntar para o Senhor, né, o que tinha acontecido. E aqui a gente vê uma outra lição espiritual importante, né, que as vitórias passadas não substituem a santidade presente. Lá no passado, Deus havia enviado anjos para guerrear por Israel. Eles, se não fosse assim, eles teriam sido derrotados, né? Como ratos no deserto, porque era um povo que não tinha nem um arsenal, não tinha preparo, eles eram escravos, né? Eles sabiam fazer tijolos de barro, né? Eles não sabiam guerrear, entrar, né? Se Moisés não tivesse ensinado ali líderes para ensinar os jovens, os homens a lutar, eles teriam, né? E se não fosse a mão de Deus, os anjos do Senhor guerreando por eles, eles teriam sido derrotados como ratos no deserto, né? Só que essas vitórias do passado não substituem a do presente. Naquela ali, na entrada de Jericó, Deus havia separado aqueles tesouros, aquelas riquezas, para serem sacrifício ao Senhor, né? Para serem santidade ao Senhor. Mas o coração de Acã não obedeceu. Então Deus revelou ali para Josué, quando Josué ora e pede para Deus, ele revela a causa da derrota. Deus responde claramente a Josué: Israel pecou
e violaram a minha aliança que lhes ordenei. Também tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Né? O problema ali não era militar, não era quantos homens Israel estava lutando, não era, né? O problema era espiritual. E assim é na nossa vida hoje, né? No passado eu orava, Deus curava, eu falava a palavra de Deus e as pessoas aceitavam Jesus. No passado. Passado é passado. Nós temos que buscar a santidade de Deus todos os dias. Orando, jejuando, lendo a palavra, aplicando, vivendo a palavra, né? É uma busca diária até a volta do Senhor Jesus. Nós não podemos viver dos milagres, do mover de Deus através da nossa vida, apesar da nossa vida, né? Não podemos viver do passado. Nós temos que estar buscando constantemente essa presença do Senhor e o seu ensino e a sua direção, né? Então, quando Josué ora para Deus, o pecado é revelado. E Deus manda que o povo se santifique, né? Por meio de um processo de escolha das tribos, famílias e casas, até chegar a Acã, que foi o motivo desse pecado, né? Que foi quem pecou, né? Daí lá no versículo 21 ele fala: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Né? Então olha, tem uma sequência de pecado aqui nesse versículo 21, onde Acã está confessando. Ele viu, cobiçou, tomou para si e escondeu. E essa mesma progressão aparece em outros textos bíblicos, né? E às vezes nós somos assim, né? Nós vemos, desejamos, tomamos para nós ou realizamos tal atitude e escondemos dos outros, né? É a sequência do pecado. Daí vem o julgamento de Acã, né? Acã e tudo que estava ligado ao seu pecado são levados ao vale de Acor e julgados, né? O vale de Acor, ele simboliza confusão, infidelidade, né? E tem esse nome já por causa de Acã, né? Que foi, e sua família, né? Que foram apedrejados e queimados lá. Após isso, a ira de Deus, então, se afasta de Israel, porque já foi derramado sangue para cobrir aquilo ali, né? Já foi extirpado o pecado do meio da cidade. Pecado da desobediência, né? Da cobiça, da mentira. Após isso, a ira de Deus se afasta de Israel. Então, qual é o significado espiritual e cristocêntrico aqui do capítulo 7? Esse capítulo aponta para as verdades profundas que se cumprem em Cristo. O pecado, ele traz morte e separação. Né? Romanos 6, 23, Paulo nos escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado de Acã revela a seriedade da desobediência diante de Deus. Né? Porque o que é a morte? Se o nosso espírito não morre, o que é a morte? A morte é da carne, é só desse envelope. Né? A morte real, a morte verdadeira, é uma eterna separação entre o homem e Deus. Quando nós morremos em pecado, nós não vamos para a presença do Senhor, estamos longe da sua presença. Né? E quando nós morremos debaixo do sangue de Cristo Jesus, que nos justifica, nos purifica, então nós vamos para a presença do Senhor. O pecado escondido sempre será revelado. Lucas 12, versículo 2. Não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Todo pecado vai ser revelado. E de Deus jamais nós vamos esconder nada, né? Se nós não escondemos nem o pensamento que vamos ter, imagina as nossas atitudes. Né? Cristo tomou sobre si o nosso julgamento. Acã morreu por seu próprio pecado. Né? Assim como Cristo tomou sobre si a nossa culpa, né? Mas na cruz Jesus tomou o julgamento que era nosso. Acã morreu porque pecou, mas um dia Jesus, na carta 1ª e 2ª de Pedro, nos fala que Jesus foi ao inferno e pregou para os mortos antes dele na cruz. Acã estava lá, né? Acã teve a chance de ouvir a pregação de Jesus, né? Então, no 2 Coríntios, Paulo nos escreve no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus não conhecia o pecado, Jesus nunca pecou, mas Deus levou sobre ele, Deus deixou que Cristo levasse sobre si próprio todo o pecado da humanidade, né? Para que através de Cristo nós fosse feita a justiça de Deus na nossa vida. Então, esse versículo é um versículo muito forte, né? 2 Coríntios 5, 21. Deus levou sobre si toda a nossa iniquidade, para que pudéssemos estar na presença de Deus eternamente. Glória a Deus, né?
Então, a aplicação espiritual para hoje, eu separei 4 tópicos aqui. Pecados ocultos afetam nossa vida espiritual. Uma pequena desobediência pode gerar grandes consequências. Deus chama seu povo à santidade. E por último, a restauração vem quando o pecado é exposto e tratado. A Bíblia nos fala, né, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Está lá em 1 João 9. Mas para isso tem que haver arrependimento. Se nós não reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, e não houver arrependimento, como é que vai haver confissão, né? Confessando, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, né? O Senhor Jesus tem esse poder e autoridade no mundo espiritual. E uma conclusão aqui para esse capítulo bem interessante, que o Vale de Acor, que é lugar de juízo, né, lá em Josué, mais tarde se torna símbolo de esperança na Bíblia. Lá em Oséias 2, versículo 15, fala, né, o Vale de Acor será porta de esperança. Isso aponta para o Evangelho, né, que aonde houve julgamento, Deus pode gerar redenção. E essa redenção se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que transforma os nossos vales de pecado em portas de graça. Que bênção, né? Glória a Deus. Agora vamos continuar então no capítulo 8. Continuando aqui no capítulo 8. A cidade de Ai é destruída. O Senhor disse a Josué: não tenha medo nem fique assustado. Leve com você toda a gente da guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com que a cidade de Ai e com seu rei, e o que fez com Jericó e com seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e todas estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós até que tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez, assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo, e marcharam ele os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram em frente da cidade, e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente à cidade, e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo. Todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela, e naquela noite Josué foi ao meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel e à batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo o povo de Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar. Deixa eu arrumar aqui. Apressadamente no seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás,
Olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel. Uns de uma parte, outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no começo e no deserto, onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio da espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e passaram ao fio da espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué se retirou porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e reduziu para sempre a um montão de ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e deixou ali até a tarde, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. A renovação da aliança, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito durante os filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Bom, a explicação aqui, né, para esse capítulo, Josué, depois do pecado de Acã, né, ali da derrota em Ai, no capítulo anterior, né, Josué mostra a restauração de Israel, né, após o pecado que foi tratado, né. Então esse capítulo revela um princípio espiritual bem importante pra gente. Quando o pecado é removido, Deus volta a conduzir o seu povo à vitória. Nos primeiros versículos ali, né, no versículo 1, após o julgamento de Acã, Deus fala novamente com Josué. Disse o Senhor a Josué: não temas nem te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que dei na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Aqui a gente vê algo muito forte, né? O pecado trouxe derrota, mas o arrependimento traz restauração. Deus volta a garantir a vitória, né? E a estratégia da conquista que Deus deu para ele, né? É uma estratégia militar. Josué envia um grupo ali para fazer uma emboscada atrás da cidade, enquanto outro grupo ataca pela frente. Quando os homens de Ai saem para perseguir Israel, a cidade fica desprotegida. E a emboscada entra e incendeia a cidade. Lá no versículo 18, né, o Senhor diz para Josué: estende a tua mão, a lança que tens para Ai. Estende na tua mão a lança que tens para Ai, porque darei na tua mão essa cidade, né? Quando Josué levanta a lança, Israel prevalece. Essa cena lembra muito, né, outra história bíblica, né? Moisés, né? Assim como Josué levanta a lança, Moisés também levantou suas mãos durante a batalha contra os amalequitas, né? Lá em Êxodo 17:11. Diz assim, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Isso mostra que a vitória do povo de Deus depende da direção divina e não apenas da força humana. No versículo 29, né? Ali Israel destrói completamente a cidade e o rei, né? De Ai. O rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. Naquele contexto histórico ali, isso era um sinal público de julgamento
sobre a rebelião contra Deus, para aquela época, né, para aquele contexto. Josué constrói um altar. Após a vitória, Josué faz algo extremamente importante. Ele adora Deus. Ele constrói um altar no Monte Ebal, conforme havia sido ordenado na lei, né? Lá em Josué, nos versículos 30 e 31, aqui de Josué 8, né? Então fala, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, né, anteriormente, né? Moisés tinha explicado isso para eles. Ali eles ofereceram sacrifícios, escreveram a lei de Deus, e leem as bênçãos e maldições da aliança, né? Ou seja, a vitória militar, ela é seguida por renovação espiritual. Eles fizeram tudo isso depois, para comemorar a vitória, né? Oferecem sacrifícios ao Senhor, escrevem a lei de Deus, né, para ficar no seu coração, na sua mente, e leem as bênçãos e as maldições da aliança. Né? Olha, isso é muito para a renovação espiritual deles, assim como nós precisamos todo dia ler a palavra, né, para renovar nossa aliança com Deus, né? Seguir as estratégias do Senhor para obtermos vitórias nas nossas batalhas, né, nas nossas aflições, nas nossas guerras. Né? Tudo isso é um ensino aplicável para nós hoje. Né? E o significado aqui cristocêntrico também nesse texto, né? Deus restaura depois do arrependimento. Depois do pecado lá de Acã, Deus volta a falar, a conduzir o povo. E isso acontece também com Cristo, né? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, né? Tudo isso é arrependimento e reconhecimento, né? A vitória vem da direção de Deus. Israel só vence Ai quando segue exatamente a estratégia que Deus deu. E Jesus também ensinou o mesmo princípio para nós hoje. Lá em João 15, versículo 15. Ó, sem mim, nada podeis fazer. A vitória vem das estratégias do céu espirituais, né? E Deus veio revelar a nós hoje essas estratégias espirituais para seguirmos e poder vencer as nossas lutas, né, espirituais, físicas. O rei derrotado, pendurado no madeiro, aponta para Cristo. O rei de Ai foi pendurado em um madeiro como sinal de julgamento. Séculos depois, Jesus Cristo também foi pendurado em um madeiro, mas não pelo pecado dele, pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Lá em Gálatas 3,13, Paulo nos escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso vale para o rei lá do Antigo Testamento e valeu para Jesus no Novo Testamento. Que morreu naquele madeiro, naquela cruz, maldito, levando sobre ele toda a maldição da terra, todo o pecado. Glória a Deus por isso. Né? E ressuscitou ao terceiro dia, né? Venceu a morte. Né? Por isso, através dele, nós temos acesso a Deus Pai. A diferença é profunda, né? O rei de Ai morreu pela culpa dele, né? E Cristo morreu pela nossa. Essa é a diferença entre a morte dos dois reis, né? O rei de Ai era rei de Ai, né? O homem humano, pecador. Cristo é o rei de toda a terra, de todo o universo, né? De tudo que há. E morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, né? Não sendo pecador, se fez pecador por nós, né? E a aplicação espiritual para hoje, eu separei 3 tópicos aqui. O pecado pode atrasar a vitória, mas o arrependimento restaura o caminho. É o primeiro tópico. Segundo, Deus ainda guia seu povo nas batalhas da vida. E é verdade, né? Terceiro tópico, depois da vitória, precisamos voltar ao altar e renovar a nossa aliança com Deus. Tem pessoas que pedem a Deus, clamam ao Senhor, né, para vencer alguma dificuldade, e o Senhor vai lá dar vitória, e a pessoa esquece, né? Quando tá tudo bem, esquece. Esquece que Deus é Pai, esquece de adorar, esquece de agradecer, não tem, né, aquele coração quebrantado, né? Não entende que a nossa relacionamento com Deus é diário, né? É todo dia. Assim como nós temos relacionamento com nossos filhos, com nosso marido, com as esposas, nosso relacionamento com Deus também é assim. Diário, tem que ser alimentado, tem que ser buscado, tem que ser renovado, né? Então esse resumo, né, do capítulo 8. Arrependimento traz restauração. Deus transforma fracasso em vitória quando o coração se volta para Ele. Quando o nosso coração se volta para Deus, Deus transforma nosso fracasso, a nossa derrota, Ele transforma em vitória. Amém? Em nome de Jesus.
Seguimos agora a nossa leitura no capítulo 9. A aliança com os gibeonitas. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho, velhos rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. Aqui. Aqui. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Você vê, né? O povo se fazendo que estava morando longe para não serem destruídos, né? Vamos ver aqui. Este é o nosso pão, pegamos em nossas casas quando ainda estavam quentes, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Olha que importante aqui, né? Houve uma grande falha. E não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isto com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira e Beerote, e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isto, não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que fizemos. E os chefes acrescentaram: deixe que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? E agora, sob essa maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos, como certo, que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos em suas mãos, trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Aqui no capítulo 9, né,
a gente lê sobre o engano dos gibeonitas, né? Esse capítulo, ele ensina que quando a gente não busca, né, a vontade de Deus, quando a gente não busca a direção espiritual de Deus, né, a gente pode ser enganado pelas pessoas, né? Quando a gente quer tomar uma decisão, né, e não busca o Senhor, não ora ao Senhor, não coloca na presença do Senhor aquela decisão, né, aquela atitude, aquela resposta que a gente tem que dar, né, a gente acaba se enganando, né? Então, o medo das nações de Canaã, né? Depois de vitória sobre Jericó e Ai, né, os povos de Canaã começam a temer Israel, né? Em Josué 9, 1, 2 ali, está escrito que todos os reis estavam desta banda do Jordão, ajuntaram-se para pelejar contra Josué e contra Israel. Eles conheciam a história daquele povo, né? Enquanto muitas nações escolheram lutar, um povo escolhe usar de engano, né? Então, ali eles foram enganar Josué, né? Em vez de lutar contra eles, os gibeonitas armaram um plano. Vamos lá, vamos fazer de conta que nós somos um povo distante. Eles fazem uma aliança com a gente. Quando eles descobrirem que nós somos aqui povos ao redor, eles não vão poder nos matar, né? Então, o que que eles levam? Roupas velhas, sandálias gastas, pão seco e bolorento e saco de vinhos remendados, né? Que era para fingir que eles tinham feito uma viagem muito distante, né? Para fazer um tratado de paz com o povo de Israel, né? E tudo isso, o que aconteceu? Chegou lá no versículo 6, eles falam para Josué, né? Viemos de uma terra distante, agora, pois, fazer aliança conosco. Historicamente, né, Israel não podia fazer aliança com povos de Canaã, pois Deus havia ordenado que essas nações fossem julgadas pela sua idolatria, né? Não tinha aliança, né? Então, o erro de Israel, de Josué e dos líderes ali, eles examinaram sinais externos, né? Por isso eles cometeram um erro grave. Eles analisaram aquele povo pelo que eles estavam enxergando, né? Então, lá no versículo 14, ele escreve, né? Então, os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Ó, não pediram conselho, tomaram uma atitude pelo que os olhos deles viam. E esse é o ponto central do capítulo, né? Eles confiaram, né, no que viram, na aparência, na lógica humana, né? Mas não buscaram a direção de Deus. Então, fazem um juramento de paz com os gibeonitas. E ali, né, eles ficam com um compromisso com aquele povo, né? Mas o engano é descoberto, né? 3 dias depois, Israel descobre que os gibeonitas eram, na verdade, vizinhos de Canaã. O povo se irrita, mas os líderes não podem quebrar o juramento, porque foi feito diante do Senhor. Lá no versículo 19, eles respondem para o povo, né? Juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não lhes podemos tocar. Então os gibeonitas são poupados, mas passam a servir Israel como cortadores de lenha e tiradores de água para o tabernáculo. E o significado que aponta para Jesus aqui nesse texto é que nem tudo que parece verdadeiro realmente é. Os gibeonitas enganaram Israel com aparência de humildade, mas Jesus alertou sobre isso lá em Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Discernimento espiritual é essencial para o povo de Deus. Se nós não tivermos discernimento espiritual, vamos continuar sendo enganados por falsos pastores, falsos profetas, falsos oradores, falsos homens e mulheres de Deus, né? Que vêm para nós vestidos de misericórdia, né? Mas realmente não são. Então, a importância de nós buscar a direção de Deus é tudo, é que faz toda a diferença, né? Lá no Novo Testamento, Tiago também nos escreve, né, no capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus libera sabedoria para todo mundo, é só a gente se colocar na presença dele, pedir ou consultar, né? Ele vai nos direcionar. Isso é uma coisa muito importante. A graça que transforma inimigos em servos. Mesmo com engano, os gibeonitas não foram destruídos. Eles passaram a servir na casa de Deus. Isso aponta para o evangelho. Nós também, nós éramos estrangeiros e inimigos de Deus, mas em Cristo nós fomos recebidos, enxertados novamente, né, na figueira, né? Efésios 2, 12 e 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, estranhos às alianças da promessa,
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora nós somos filhos adotados por Deus através de Cristo Jesus. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, né? Deus é o nosso Pai, não somente nosso Criador, agora Ele é nosso Pai. E a aplicação espiritual para nós hoje, né? Número 1, nem toda aparência espiritual é verdadeira. Número 2, decisões importantes devem ser feitas em oração. Número 3, mesmo nossos erros não impedem Deus de cumprir os seus propósitos. Número 4, Deus pode transformar engano e fracasso em instrumento da sua obra. E tem um detalhe importante aqui profético, né? Séculos depois, os gibeonitas ainda aparecem na história bíblica. Eles estavam ligados ao serviço do templo, o que mostra como Deus transformou um povo estrangeiro em participantes da sua obra. E isso, para nós, aponta para a inclusão das nações, né, no evangelho por meio de Jesus. Assim como nós, né, que somos os gentios, também servimos a Deus através de Jesus Cristo, né? E o resumo espiritual desse capítulo é, número 1, Canaã teme Israel. Número 2, gibeonitas usam engano. Número 3, Israel faz aliança sem consultar Deus. Número 4, o erro é descoberto. E número 5, Deus transforma a situação em serviço no templo. Glória a Deus, né? Então eu vou deixar aqui esse versículo para nós meditar. Efésios 2, versículos 12 e 13. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Nós estávamos sem Cristo, né? Estranhos às alianças da promessa, quando nós não havíamos ainda entregues a nossa vida ao Criador, né? Mas agora que cremos em Cristo Jesus, entregamos a nossa vida nas mãos dele, agora que ele é o Senhor da nossa vida, nós que éramos estáveis, longe, agora nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, né? Amém. Aqui nós encerramos mais uma leitura. Até amanhã. Deus te abençoe.